Agora aqui o exercício 3. Utilizando o que estudamos a respeito de simplificações de radicais, efetue as seguintes operações. No último item, use racionalização. Então, vamos lá. Gente, eu tenho aqui, ó, raiz do 45 menos raiz do 12, mais raiz do 80, mais raiz do 27, né? Raízes quadradas, todas de mesmo índice, porém eu não posso fazer operação entre elas porque elas não são iguais, tá bom? Nós já aprendemos isso. Mas o que eu posso fazer? Está na sua forma mais simplificada cada uma delas? Não. Então, nós vamos fatorar cada uma delas, obter a sua forma mais simplificada, e aí vocês vão ver que a gente pode sim fazer a operação entre elas, tá bom? Eu vou começar aqui então. Vamos fatorar o 45, tá? 45, então, está na tabuada do 5. 45 dividido por 5 dá 9. 9 está na tabuada do 3, dá 3. Está na tabuada do 3, dá 1. Então, vou juntar os iguais aqui de 2 em 2, portanto, 3 raiz de 5, tá bom? Então, a fatoração da raiz quadrada do 45 deu 3 raiz de 5. Agora, vamos fatorar aqui o 12. Vou colocar o 12 aqui embaixo. 12 dá para dividir por 2, dá 6, que dá para dividir por 2, dá 3, que eu só posso por 3, dá 1. Vou juntar os iguais de 2 em 2 e vou colocar quem sobrou dentro da raiz, portanto, a fatoração do raiz quadrada do 12 dá 2 raiz de 3. Vamos pro próximo aqui, ó, 80. Vou colocar o 80 aqui no cantinho. 80 é um número par, dá para eu dividir por 2, dá 40, dá para eu dividir por 2, dá 20, dá para dividir por 2, dá 10. Ainda dá para dividir por 2, dá 5, 5 só dá pelo 5, dá 1. Vou juntar os iguais de 2 em 2, então aqui vai sobrar um 2 e aqui um outro 2. Vou multiplicar esses valores, né? 2 vezes 2 dá 4, e quem sobrou? O 5. Vai para dentro da raiz. Portanto, a simplificação, né, dessa raiz aqui, a raiz quadrada do 80, dá 4 raiz do 5. E por fim, nós temos o 27. Vamos fatorar aqui o 27. 27 está na tabuada do 3, então eu vou começar a divisão. 27 dividido por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Prestem atenção aqui, porque eu não vou juntar esses 3, tá bom, gente? Eu tô falando de raiz quadrada, cujo índice é 2. Ainda que esses valores sejam iguais, eu só poderia juntá-los se eu estivesse falando da raiz cúbica, tá bom? Do 27, que não é o caso. Então, eu vou juntar de 2 em 2, esse 3 está sobrando. Então, ele vai para dentro da raiz. Portanto, a raiz quadrada do 27 é 3, raiz do 3. Então, olha só, nós temos todos os valores agora simplificados dessas raízes e nós vamos substituí-los, tá bom? Vamos colocar, então, no lugar da raiz quadrada do 45, eu vou pôr o 3 raiz do 5. Então, vai ficar aqui, ó, 3 raiz do 5, tá bom? Menos, vou colocar o menos aqui. No lugar da raiz quadrada do 12, eu vou pôr o 2 raiz do 3. No lugar da raiz quadrada do 80, eu vou pôr o 4 raiz do 5, então mais 4 raiz do 5, né? Lembrando que esse mais está saindo aqui da conta, mas no lugar da raiz quadrada do 27, eu vou colocar 3 raiz do 3, tá bom? Agora, como vocês bem sabem, eu só vou poder fazer aqui, ó, 3 raiz do 5 mais o 4 raiz do 5, já que as raízes são iguais. E depois, eu vou fazer menos 2 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, tá bom? Então, vamos começar. 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, 3 mais 4 dá 7. E o raiz do 5 eu copio, ok? Eu devo 2 raiz de 3 e pago 3 raiz de 3. Então, se eu devo 2 e pago 3, me sobra 1 raiz de 3. Eu não preciso colocar 1 na frente, né? Simplesmente coloco raiz do 3. Acabou. Tá bom? Então, tá aqui. Simplificamos esses radicais. Vamos pro próximo. Raiz quadrada do 44, mais raiz quadrada do 175, mais raiz quadrada do 99, mais raiz quadrada do 28. Vou começar a fatorar aqui o 44. O 44 é um número par, tá na tabuada do 2. Dá 22, que é par, dá 11. 11 é um número primo, só tá na tabuada dele mesmo. Junto os iguais de 2 em 2. E o 11 vai para dentro da raiz. Agora, vamos lá para o 175. O 175 está na tabuada do 5, dá 35. Que está na tabuada do 5, dá 7. 7 é o número primo, só está na tabuada dele mesmo. Então, vai ficar 5 raiz de 7. Agora, vamos para o 99. Vou pôr o 99 aqui no cantinho, ó.
99 está na tabuada do 3, dá 33, que está na tabuada do 3 dá 11. 11 é um número primo, só está na tabuada dele mesmo. Então, aqui vai ficar 3 raiz do 11. E agora, o 28. Vamos pôr o 28 aqui embaixo. 28, dá para eu dividir por 2, dá 14. Dá para dividir por 2, dá 7. 7 só dá para dividir por 7, dá 1. Junto aqui vai ficar 2, raiz do 7. Bom, é uma soma aqui de todo mundo, então vamos substituir. No lugar da raiz quadrada do 44, eu vou colocar 2 raiz do 11. Mais, no lugar da raiz quadrada do 175, 5 raiz do 7. Mais, no lugar da raiz quadrada do 99, eu vou colocar 3 raiz de 11. E no lugar da raiz quadrada do 28, eu vou colocar 2 raiz do 7. E agora eu vou juntar quem eu posso, né? Então, 2 raiz do 11 eu não posso fazer, mais 5 raiz de 7, porque aqui é raiz do 11 e aqui é raiz do 7. Mas eu posso fazer 2 raiz de 11 mais 3 raiz de 11. 2 mais 3 dá 5 raiz de 11. E depois eu posso fazer 5 mais 7, né? 5 mais 7 dá 7 raiz de 7. Então, aqui 7 raiz do 7. Acabou. Não há mais nada que eu possa fazer. A minha simplificação também acabou aqui, tá bom? Então, vou deixar essa folhinha aqui de lado. Vamos pegar aqui a continuação. Vamos lá. Agora, eu tenho 4 raízes cúbicas, sem desespero, porque o processo é o mesmo, só que ao invés de juntar de 2 em 2, na fatoração, eu junto de 3 em 3, tá? E aqui eu também vou utilizar as propriedades dos radicais, tá bom? Vocês vão ver que vai ficar bem simples. Vamos lá, então. Raiz cúbica do 375. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é fatorar o 375. Vocês concordam comigo? Então, vou colocar aqui, ó, 375. 375 está na tabuada do 5, dá 75. Que está na tabuada do 5, dá 15. Que está na tabuada do 5, dá 3. Que só está na do 3, dá 1. Se eu estou falando de raiz cúbica, eu vou juntar de 3 em 3 os que forem iguais. Então, tá aqui. E o raiz do 3 vai para fora, tá bom? Aliás, o 3 vai para dentro da raiz, perdão. 5 raiz de 3, tá bom? Só que eu não posso esquecer que se eu estou falando de raiz cúbica, aqui continua, tá bom? O índice continua 3. Agora, vamos para o 40. Vou pôr o 40 aqui embaixo. 40 dividido por 2 dá 20, que dividido por 2 dá 10, que dividido por 2 dá 5, que dividido por 5 dá 1. Vou juntar aqui os iguais, então vai ficar o 2, certo? 2 para fora, raiz cúbica do 5, tá? Vamos agora aqui, ó, para essa fração. Vocês concordam que fazer a divisão do 40 pelo 27 vai me dar um decimal? Então, o que é melhor aplicar aqui? É muito melhor aplicar a propriedade dos radicais, tá? Então, qual que é essa propriedade? Eu vou separar. Ao invés de fazer o 40 dividido pelo 27 dentro de uma mesma raiz, eu vou deixar a raiz cúbica do 40 dividido pela raiz cúbica do 27, tá bom? Então, eu separei, porque fica mais fácil fazer desse jeito. Olha só, a raiz cúbica do 40, nós acabamos de descobrir que é 2 raiz cúbica do 5. Então, no lugar da raiz cúbica do 40, eu vou colocar isso. Vou colocar o 2 raiz cúbica do 5, tá bom? E a raiz cúbica do 27, lembra que nós estávamos fazendo agora há pouco a raiz quadrada do 27? Então, a raiz cúbica do 27, nós vamos então refazê-la aqui, e vocês vão ver que interessante, ó, 3, aqui dá 9, 3, aqui dá 3, 3, 1. Quando nós queríamos a raiz quadrada, nós juntávamos isso aqui de 2 em 2, né, e ficava 3 raiz do 3. Agora, eu posso juntar os 3, porque eu tô falando da raiz cúbica, portanto, eu junto de 3 em 3. Então, é uma raiz exata, né, raiz cúbica do 27 é o 3. Tá bom? Já está simplificado, vou parar por aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo processo para essa fração. Vou tirar a raiz cúbica do 3 e vou tirar a raiz cúbica do 8, tá? A propriedade nos permite isso. Então, vamos lá, ó. Raiz cúbica do 3 sobre raiz cúbica do 8. Raiz cúbica do 3 não é nada que possa ser feito, né? Já está na sua forma mais simplificada. Mas eu posso aqui fatorar o 8. E olha só. Dá 2, que dá 4, dá 2, que dá 2, dá 1. Pronto. Também é uma raiz exata, né? A raiz cúbica do 8 dá 2. Então, vamos substituir aqui, vai ficar a raiz cúbica do 3 sobre 2. Então, olha só. Esses são
os nossos 4 valores simplificados, que nós vamos substituir agora na continha. Raiz cúbica do 375, eu vou pôr então aqui, ó, 5 raiz cúbica do 3, menos 2 raiz cúbica do 5, menos, agora eu vou colocar aqui 2 raiz cúbica do 5 sobre 3, menos raiz cúbica do 3, vou colocar aqui bem no cantinho, ó, raiz cúbica do 3 sobre o 2, tá? Isso aqui, gente, ó, eu vou rabiscar para vocês ignorarem agora, tá? Nós não vamos utilizar isso aqui. Então, tá bom. Mas percebam que a gente ainda pode simplificar. Olha só, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica do 3, raiz cúbica do 3, né? Deixa eu apagar esse 3zinho aqui que tem nada a ver. Tem aqui raiz cúbica do 5, raiz cúbica do 5. Então, vamos juntar o que pode ser juntado, né? Vamos começar aqui, ó, 5 raiz cúbica do 3 menos raiz cúbica do 3 sobre 2. Percebam que agora eu vou ter uma subtração de fração, tá bom? Eu vou colocar ela aqui embaixo pra gente fazer passo a passo para ninguém se perder. Ó, raiz cúbica do 3 menos raiz cúbica do 3 sobre 2, tá? Eu vou esquecer essa parte aqui por enquanto, depois a gente volta nela. De novo, recapitulando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 raiz cúbica do 3 menos raiz cúbica do 3 sobre 2, já que as raízes são iguais, eu posso fazer essa subtração. Mas perceba que isso aqui é uma fração, então no fundo o que eu tenho é uma subtração de frações, né? Porque quando não tem nada embaixo, é como se eu tivesse 1. Pessoal, já tem algum tempo que eu mostrei para vocês o método das borboletas, eu vou aplicá-lo aqui também. Porém, se você preferir tirar o mínimo múltiplo comum e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, pode fazer, tá? Eu acho que esse método aqui ele é muito mais simples, por isso que eu vou utilizar. Ele consiste em fazer o seguinte: todas as vezes que vocês tiverem subtrações ou somas de frações, comecem multiplicando os denominadores, tá? Então, 1 vezes 2 dá 2. E depois você vai multiplicar cruzado aqui, ó, esse numerador com esse denominador, menos esse denominador vezes esse numerador, tá? Então, vamos lá. 5 raiz cúbica do 3 vezes 2. Então, eu vou fazer da seguinte forma, ó, 2 vezes 5 dá 10. E vou copiar aqui raiz cúbica do 3, tá bom? Menos 1 vezes raiz cúbica do 3 dá raiz cúbica do 3 mesmo, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Agora, perceba, gente, que quando não tem nada na frente, é como se tivesse um 1, tá certo? Então, agora eu vou fazer 10 menos 1, que dá 9. Então, vai ficar 9 raiz cúbica do 3 sobre 2, tá bom? Uma outra maneira de escrever isso aqui seria assim, ó, 9 sobre 2 raiz cúbica do 3, tá bom? De qualquer forma, ambos estão certos. Vamos para o próximo, então. Olha só. Essa próxima frase... Ah, não. Peraí que a gente ainda tem que terminar, né? Ah lá, professora. Agora eu vou fazer o menos 2 raiz cúbica do 5, menos 2 raiz cúbica do 5 sobre 3. Vamos lá. Então, ó. Ambos têm raiz cúbica do 5, então eu posso fazer essa operação entre eles, tá bom? E eu vou escrevê-la aqui embaixo. Então, tá aqui, essa aqui, ó, ou aquela outra, enfim, né? É a nossa primeira simplificação, né? Agora, nós vamos fazer a simplificação dessa parte e depois juntar as duas para acabar essa continha. Então, ó, menos 2 raiz cúbica do 5, menos 2 raiz cúbica do 5 sobre 3. Não tem nada embaixo, é como se tivesse 1. Vou começar, então, aqui, ó, a divisão. 1 vezes 3 dá 3, tá bom? Multiplicação. 1 vezes 3. Depois, menos 2 raiz cúbica do 5 vezes 3. Então, eu vou fazer menos 2 vezes 3, que dá menos 6 raiz cúbica do 5, tá? Eu vou apagar isso aqui que a gente não precisa. E agora, vamos lá. 1 vezes menos 2 raiz cúbica do 5 dá menos 2 raiz cúbica do 5, tá bom? Desculpem a bagunça aí. Só ignorem isso aqui. Eu devo 6 e devo 2, eu devo 8. Então, vai ficar menos 8 raiz cúbica do 5 sobre 3, certo? Então, vamos juntar essas duas respostas e vai ficar assim. Vou colocar nesse cantinho.
9 raiz cúbica do 3 sobre 2 menos 8 raiz cúbica do 5 sobre 3. Não há nada que a gente possa fazer, porque aqui é a raiz cúbica do 3, aqui é a raiz cúbica do 5. Agora sim, acabou a nossa conta. Ufa! Então, vamos aqui para a última. Raiz quadrada de 1/3 menos raiz quadrada de meio mais raiz quadrada de 3/4. Vamos usar as propriedades aqui dos radicais e vamos separar. Olha só como fica interessante quando a gente separa. Tá vendo? Ó? Então, ao invés de fazer a raiz de 1/3, eu separei a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada do 3, raiz quadrada do 1 sobre a raiz quadrada do 2, raiz quadrada do 3 sobre a raiz quadrada do 4. Então, aqui de cara eu já elimino 3 raízes. Vocês querem ver? Elimino não, né? Eu resolvo 3 raízes, porque olha só, raiz quadrada do 1 dá 1. Então, eu vou pôr aqui. 1 sobre raiz do 3. Menos raiz quadrada do 1, que dá 1 sobre raiz de 2, mais raiz quadrada do 3 sobre 2, que é a raiz quadrada do 4. Tá vendo? Então, se agora eu tenho subtrações e somas de fração, eu vou aplicar o método da borboleta aqui, ó, na primeira. E o resultado da primeira eu faço por essa terceira aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Raiz de 3 vezes raiz do 2, eu coloco, né, os dois dentro da mesma raiz, então vai ficar 3 vezes 2, raiz do 6. 1 vezes raiz do 2 dá raiz do 2, menos raiz do 3 vezes 1, raiz do 3. Não tem nada que possa ser feito aqui, tá bom? Eu não posso simplificar isso aqui. Agora, eu vou simplesmente somar com o que tá desse lado, ó. Raiz do 3 sobre 2. E vou aplicar de novo o método das borboletas. Raiz do 6 vezes 2 dá 2 raiz de 6. Agora, eu vou fazer 2 vezes raiz do 2 menos raiz do 3. Eu até vou colocar isso aqui, porque vai acontecer uma distributiva. É importante que vocês observem, né? Mais raiz do 6 vezes raiz do 3, que vou colocar aqui, ó, raiz do 18, tá bom? Percebam que o 2 multiplica a raiz do 2 e raiz do 3, então tem uma distributiva aqui. 2 vezes raiz do 2 dá 2 raiz de 2, menos 2 vezes raiz do 3 dá 2 raiz do 3, mais raiz do 18 e todo mundo sobre 2 raiz do 6. O raiz do 18 eu posso simplificar, então eu vou simplificar aqui, ó, 18 dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, 3 raiz de 2. Vou substituir, no lugar do raiz do 18, eu vou colocar 3 raiz de 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2, menos 2 raiz do 3, mais 3 raiz do 2. Então, veja, no lugar do raiz quadrada do 18, eu coloquei a simplificação dele, que é 3 raiz de 2, tá? Sobre 2 raiz de 6. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso juntar esse com esse? Posso. 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 dá 5 raiz do 2. Então, vai ficar aqui, ó, 5 raiz de 2, menos o 2 raiz de 3 que sobrou, sobre 2 raiz do 6. Mas perceba que eu tenho uma raiz no denominador, então eu preciso racionalizar. Racionalizar, então, significa que eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz do 6. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui o raiz do 6. Se fosse 2 mais raiz do 6, o 2 subiria junto com o sinal invertido, tá bom? Mas como eles estão multiplicando, eu vou simplesmente colocar o raiz do 6. Então, vamos lá. Multiplicação de fração, eu multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 2 raiz do 6 vezes raiz do 6 vai ficar assim, ó. Não tem nada na frente, a gente entende como se tivesse 1. 2 vezes 1 dá 2. E raiz do 6 vezes raiz do 6 dá 6. Então, aqui vai ficar 2 vezes 6. Agora, o raiz do 6 aqui é uma distributiva, né? Olha só. Ele está multiplicando ao mesmo tempo o 5 raiz do 2 e o menos 2 raiz do 3. Não tem nada na frente, a gente entende como se tivesse 1 e fica assim, ó. 1 vezes 5 dá 5. Raiz de 6 vezes raiz do 2 é 6 vezes 2, raiz do 12. Menos 1 vezes 2 dá 2. E raiz de 6 vezes raiz de 3, raiz do 18.
tá bom? Eu vou pegar uma folha aqui em branco, ó, pegar uma folha em branco aqui embaixo, pra gente continuar, tá bom? Olha só. Agora, eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 6, que dá 12, e posso simplificar a raiz do 12 e a raiz do 18, tá bom? É o que a gente vai fazer, ó. 12 dividido por 2 dá 6, que dividido por 2 dá 2, dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então, aqui vai ficar 2, raiz do 3, tá? E o raiz do 18 a gente já fez diversas vezes, né? Dá 3, raiz do 2. Então, tá aqui, ó. Raiz quadrada do 18 dá 3, raiz do 2, tá? Vamos simplificar. Aliás, já simplificamos, vamos substituir. Então, vai ficar 5 vezes. Se antes o 5 estava multiplicando a raiz do 12, agora ele vai multiplicar o 2, raiz do 3, tá bom? Estamos substituindo. Menos 2 vezes. Se antes o 2 multiplicava a raiz do 18, agora ele vai multiplicar o 3, raiz do 2. E todo mundo sobre 2 vezes 6, 12. 5 vezes 2 dá 10, raiz do 3, menos 2 vezes 3, 6, raiz do 2, sobre 12. Eu posso simplificar aqui, ó, 10, 12 e 6. Todos esses 3 estão na tabuada do 2. Então, eu vou simplificar todo mundo aqui por 2. Olha como vai ficar. 10 dividido por 2 dá 5, raiz de 3, menos 3, raiz de 2, sobre 6. E eu ainda posso simplificar aqui, ó, né? O 3 e o 6. Então, 5 raiz de 3 permanece. 5 raiz de 3 sobre 6 permanece. Menos 3 e o 6, né? Aqui, ó. Vou até escrever de novo para vocês entenderem. Olha só, quando eu tenho 5 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 sobre 6, no fundo eu tenho esse numerador dividido por 6 e esse numerador também dividido por 6. Uma outra forma de escrever isso é separando eles, porque quando eu separo, fica mais claro de ver isso, tá bom? Olha só, 5 raiz de 3 sobre 6 não tem como simplificar, porque não tem nenhuma tabuada que reúna os 5 e os 6 ao mesmo tempo. Mas aqui eu ainda posso simplificar pelo 3, né? Então, é o que eu vou fazer. Mas, eu preciso fazer isso? Lembra que eu falo para vocês lá desde o 6º ano? Que toda fração que pode ser simplificada, deve ser simplificada, tá bom? Então, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Eu posso ou não colocar esse 1 aqui, tá bom? Eu vou colocar para vocês observarem melhor, tá? E o 6 dividido por 3 dá 2. Uma outra maneira de escrever isso é isso aqui, ó. 5 sextos raiz do 3 menos meio raiz do 2, tá bom? Qualquer uma dessas formas aqui tá certa, inclusive se você quiser tirar esse 1 aqui também tá bom, gente? É isso, esse foi o exercício 3.